o último evangelho a ser escrito e por ser de característica diferenciada em relação a esses 3 evangelhos sinóticos, tá certo? Só que essa teoria, por mais que ela tenha sido amplamente defendida e tenha sido utilizada pela igreja, ela também apresenta algumas falhas, conforme vai ser demonstrado pela teoria das 2 fontes. Então a teoria das 2 fontes que é apresentada, que vamos demonstrar aqui, ela mostra algumas falhas, mostra algumas deficiências dessa teoria do uso recíproco. A teoria das 2 fontes também não é a teoria definitiva, perfeita, ela também tem algumas fraquezas, mas é a teoria que atualmente tem sido a mais aceita. Então, a hipótese das 2 fontes, embora essa hipótese tenha sofrido algumas modificações, ela se baseia em 2 colunas principais. Marcos é a base para Mateus e Lucas. Marcos foi o primeiro, e Mateus e Lucas fizeram uso do documento dos discursos, ou que, né, na língua alemã, ou L, ou fonte em alemão, fonte, e o incorporaram no seu evangelho. Além disso, os sinóticos ainda usaram outras fontes para o material exclusivo que apresentam. Em favor de Marcos, como texto primitivo, existem os seguintes argumentos, e o principal aqui, para que contesta diretamente a tese apresentada na teoria do uso recíproco, que fala que Mateus é o primeiro evangelho e Marcos resume o evangelho de Mateus, é o fato de que cada evangelho composto detém um texto sacro, né, um texto santo, um texto que apresenta um conteúdo de uma narrativa sagrada, uma narrativa que fala acerca da vida, da obra e das palavras de Jesus e da igreja, né, dos apóstolos. Então, diante do fato do evangelho preservar uma narrativa sagrada de eventos preciosos para a igreja, seria um tanto incoerente entender que alguém em contato com essa narrativa, com este evangelho, teria a ousadia de resumi-lo, teria a iniciativa, né, de resumir este evangelho, ou seja, tirar algumas narrativas que entenda que não são relevantes, retirar algo que entenda que não seja importante. Então, ao analisar um texto que detém conteúdo sagrado, né, um texto que preserva a tradição acerca daquilo que é santo para a igreja, as palavras de Cristo, a vida de Cristo, a obra dele, a obra dos apóstolos, né, as situações narradas em relação à sua vida, sua morte na cruz do Calvário, sua ressurreição, o que poderia ser retirado? Que parábola poderia ser retirada? Que contexto, né? Que informação não seria relevante? Então, por isso que a teoria das 2 fontes olha para essa situação e entende que o mais coerente é que Marcos tenha sido a primeira narrativa, por ser o menor evangelho. Então, essa análise diz: diante de um texto sagrado que preserva a tradição, preserva narrativas acerca da vida e a obra do Senhor Jesus e do início da igreja, ao olhar para um texto desse, o mínimo que se tem é preservar tal qual está. Então, se essa teoria for de fato a que mais se aproxima da verdade, ela traz já esta vantagem de olhar para o texto de acordo com o respeito que cabe a ele, de olhar para o texto de acordo com a importância que ele detém. Então, quando Marcos, conforme a teoria assevera, quando Marcos, auxiliando Pedro, constrói essa narrativa, né, Pedro já avançado em idade, depois de muito tempo de pregação, né, de ministério, construindo igrejas, fortalecendo a fé, propagando o evangelho, anunciando Cristo Jesus, Marcos então resolve materializar essa pregação, né? Resolve preservá-la num relato escrito. Então Marcos aproveita de Pedro tudo aquilo que ele menciona, tudo aquilo que ele ensina, tudo aquilo que ele narra. Então Pedro narra para Marcos conforme a tradição, não a Bíblia, sim, mas a tradição afirma que Marcos foi amanuense de Pedro, auxiliou ele na propagação do evangelho na Itália. São informações da tradição, não da Bíblia, tá ok? Então Marcos, auxiliando Pedro,
e ao ver já a idade de Pedro avançada, e vendo as intensas, né, atividades de seitas, né, de hereges que se desenvolvem já e tentam invadir a igreja, propagar uma mensagem que não é ortodoxa, né, trazer, misturar com o evangelho o seu próprio conceito de filosofia, por exemplo, o gnosticismo, que tentava entrar dentro da igreja, os judaizantes, né, que tentavam influenciar a igreja para que se acomodasse ao conceito de vida mosaico, né, as leis mosaicas. Ao observar todas essas situações, a preocupação foi que a narrativa ortodoxa acerca da vida e obra de Cristo Jesus, das suas palavras, fosse preservado. E com isso Marcos trabalha para Pedro como amanuense. Pedro narra, ele é a testemunha ocular, conheceu os fatos, e Marcos registra. Ao registrar o Evangelho, temos aí todo o conteúdo presente em Marcos, que é o conteúdo colhido com uma testemunha ocular, que preserva a verdade, a tradição. Então, esse texto de Marcos passa a circular nas igrejas, né? Passa a circular entre os cristãos, é lido, é copiado, é levado para outra comunidade, quando então chega até um determinado lugar onde Mateus está desempenhando o seu trabalho, está desempenhando a sua obra de propagação do Evangelho, tem conhecimento acerca do Evangelho de Marcos, tá certo? Tem conhecimento acerca do Evangelho de Marcos, observa o Evangelho de Marcos e vê tudo isso que está aqui nesse Evangelho pode ser comprovado por ele, é verídico. Ele também é um testemunho ocular, tá ok? Ele também é um testemunho ocular. Ao ver a narrativa de Marcos, o mínimo que ele tem a fazer é o quê? Preservar a maior parte possível dessa narrativa, tá certo? Preservá-la. E como ele faz, como é demonstrado aqui nessa teoria, acrescentar algo que ele também conhece, que não foi entendido como relevante na narrativa de Pedro colhida por Marcos, mas que Mateus conhece também é um testemunho ocular, e entende relevante, e acrescenta no seu evangelho, tá ok? Então por isso que temos essa visão, temos a visão de que Marcos é o primeiro evangelho, passa a circular entre as comunidades, chega até Mateus, Mateus observa o conteúdo do Evangelho de Marcos e veja, 55% do Evangelho de Mateus, temos aqui a tradição tripla, tá? Esses 45% aqui é compartilhado entre os três. A narrativa de Marcos, que está presente também em Lucas, está presente também em Mateus, tá certo? Não exatamente tal qual está em Marcos, com as mesmas palavras, a mesma construção textual, mas é a narrativa acerca dos mesmos fatos. E aí temos, isso é compartilhado na tradição tripla. Isso aqui, esses 10% a mais aqui, está só num compartilhamento entre Marcos e Mateus, não está presente em Lucas. Mas com isso vemos pelo menos 45% do Evangelho de Mateus está preservando as narrativas de Marcos. E aqui temos aí pelo menos 94%. Temos aí pelo menos 94% do Evangelho de Marcos. Veja, é quase a totalidade do Evangelho. 94% do Evangelho de Marcos está completamente preservado dentro do Evangelho de Mateus. Por isso que essa tese, olhamos para ela como uma tese que explica melhor, que tem mais coerência com o Evangelho primitivo de Marcos circulando, chegando ao conhecimento das demais comunidades cristãs. Por exemplo, uma comunidade cristã que estava sendo governada por Mateus, né, cujo Mateus era o responsável. Mateus preserva a narrativa de Marcos, porque é um texto sagrado, um texto santo, que fala acerca da tradição, que está de acordo com a verdade, e além disso que ele preservou, acrescentou. Então 55% do Evangelho de Mateus está preservando 96% do Evangelho de Marcos, e acrescenta 20% conteúdo exclusivo seu, tá certo? Do conhecimento dele, e mais 25% do que ele acrescentou, temos aqui 45%, 45% do Evangelho dele não está em Marcos, tá? Mas é de conhecimento dele por ser testemunho ocular. 20% está como conteúdo exclusivo seu, ele é testemunho ocular, ele conhece,
e 25% também é compartilhado, também foi preservado por Lucas.